Jacques da Luz, intervalo de comercial em Maracaju, 5-0. Jackson Pereira, Jornal Correio do Estado. Jackson, tivemos troca no Sene, troca no MS Saad e o Amarildo colocou o cargo à disposição ontem. Poucas rodadas para tantas mudanças. Você acredita que o Amarildo vai entregar mesmo? Lá o pessoal vai aceitar? Prazer falar com você no Futebol na Canela. Tudo bem, Thiago? Prazer é meu. Olha, eu acredito que não. O Amarildo ele é um treinador que sempre realiza um trabalho longo nos clubes onde ele chega, e acredito que no 7, quando ele encaixar o trabalho, a equipe vai deslanchar. Ele montou o time junto com o Claudinho. Claro que o Claudinho conhece a base, porque ele está ali na região sul, trabalhou em Naviraí muitos anos, então ele trouxe jogadores da confiança. Agora, eu acredito que o Amarildo colocou o cargo à disposição, mas não sai. Vejo o Amarildo fazendo um bom trabalho ainda no 7 de setembro. E o Éder Tax, novo treinador do Sene, apresentação amanhã. O que esperar do novo técnico do Sene? Se Educação ganhar jogo, o Sene vai bem. É um rapaz muito educado, atendeu muito bem ontem a imprensa, demonstrou que tem um conhecimento a respeito do Sene, não chegou aqui por acaso. Não digo do time do Sene, que é um time novo, mas da história do Sene. Ele disse que sempre teve vontade de trabalhar aqui e já vem pensando na Série D. A gente até conversava ontem e ele comentava que o Sene precisa trabalhar para estar nos grupos lá de cima, de Mato Grosso, Rondônia, Recife, Pernambuco, perdão. Então ele quer que o Sene seja para esse lado, o lado do norte do país, porque pegando os times da região sudeste e região sul, dificilmente o Sene vai avançar na Série D. Então ele é um treinador que tem essa preocupação de trabalhar também os bastidores da equipe. Pelo menos eu observei isso na primeira conversa com ele. O MS Saad deve definir até terça-feira no máximo o retorno ou não do José Roberto da Silva, que trabalhou aqui em 2010. Como você vê o MS Saad, 3 jogos, 3 derrotas, não marcou gol e quarta-feira pega o Chapadão aqui no Jacques da Luz, no jogo dos desesperados, porque o Chapadão só tem 2 pontos também. São poucas palavras para o MS Saad, não vai. Pode trazer o Luxemburgo, Felipão, não vai. O time é fraco, um ou outro jogador se destaca durante as partidas, mas isso é muito pouco para um clube que quer pelo menos avançar de fase ou se manter até na primeira divisão. O Zé Roberto fez um bom trabalho quando passou aqui no estado, mas não acredito que vá ser o salvador da pátria do MS Saad, não. Nem o Felipão resolve. Quarta-feira você acredita no Aquidauanense diante do Bahia de Feira? Não, também não acredito. O Aquidauanense tem um bom time, o Aquidauanense tem demonstrado no estadual que o elenco é qualificado, porém o Bahia de Feira, vice-líder do campeonato baiano, tirando da briga aí equipes como Vitória, lutando de igual contra o Bahia tradicional. O Bahia foi campeão no ano passado, ontem venceu por 3-0. Acredito até que vai ser um jogo bem disputado, mas acredito que o Bahia de Feira passa pelo Aquidauanense. Nem jogo de volta? Bom, o jogo de volta pode até ser que aconteça, é isso que eu estou falando. Se o Aquidauanense partir para cima, não tem jogo de volta. Agora, se o Aquidauanense tiver tranquilidade para tentar segurar o jogo, buscar os contra-ataques, sabendo que o time do Bahia de Feira é superior, eu acredito que o jogo de volta com certeza vai acontecer. Agora, se partir para cima, não passa não. Jackson, prazer falar com você, viu? Um abraço, Thiago, prazer é meu. Por aqui Marcelo Ortiz, narrador da Difusora Pantanal. Marcelo, semana turbulenta, troca de comando, Sene técnico novo, o MS Saad dispensou o Vavilson. O Amarildo ontem pôs o cargo à disposição, aqui está 5-0 o Erlei, a gente não sabe o que vai acontecer depois do jogo. Poucas rodadas e muitas mudanças. Como que você vê o início do estadual? Prazer falar com você pro Futebol na Canela. Um abraço, Thiago, um abraço aos amigos que estão ouvindo Futebol na Canela. Eu diria que um certame que se inicia com 4 rodadas, nós não tínhamos um comercial muito bem. Comercial que vinha aí de uma vitória, um empate e uma derrota, hoje está surpreendendo o torcedor. Agora, com relação a tudo isso que está acontecendo no campeonato estadual, é fruto do quê? Quem tem competência vai se estabelecer. Quem não tem competência não irá se estabelecer. Não sei os motivos que está levando a equipe do Maracaju a sofrer esse resultado aqui de 5-0. Será que o técnico Erlei montou o seu time errado? O estilo de jogo que ele pediu para os seus jogadores não era o que ele esperava da equipe comercialina? Então fica a pergunta no ar. O comercial mudou?
O que mudou no comercial? A entrada do Gaúcho pelo lado direito, a presença do Frank substituindo ao Índio. O Frank que entra, substitui e faz 2 gols. Lá pelo lado da equipe do 7 que você acabou de falar, o Amarildo colocar o cargo à disposição. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, Thiago. Falando agora da Copa do Brasil, você que é de Aquidauana, quarta-feira, jogo em Dourados, Bahia de Feira, Aquidauanense. Primeiro, você acredita no Aquidauanense para esse jogo de quarta? Olha, ninguém acreditava no Aquidauanense na Copa São Paulo. Conseguiu um resultado surpreendente, ou que seja, empatou contra o Flamengo. Não teve bons resultados na sequência, mas calou a boca do público que esperava que o Flamengo fosse conquistar uma vitória absurda, ou seja, um placar elástico. Eu acredito, eu tenho certeza que o jogo do Aquidauana com o Bahia de Feira será um jogo totalmente diferente do que o Bahia de Feira está esperando. Porque o Aquidauana não é uma equipe boba. Ele tem um grande técnico, eu já tive a oportunidade de acompanhar o técnico Mauro Marino comandando os treinamentos, e ele é um técnico muito cauteloso. Ele estuda as equipes adversárias. Eu tive informações que ele, através dos seus olheiros, da diretoria, conseguiu alguns vídeos da equipe do Bahia de Feira e vai montar a equipe certinha. Pena que esse jogo não será em Campo Grande, que fica próximo da cidade de Aquidauana, aproximadamente 130 quilômetros, e nós teríamos aqui, sem dúvida nenhuma, uma invasão de torcedores aquidauanenses para assistir esse jogo. A informação que eu tenho é que já se tem aproximadamente 6 a 7 ônibus lotados, com o torcedor pagando a sua passagem e o ingresso do jogo para acompanhar o Aquidauanense. Eu, como aquidauanense, digo o seguinte, Thiago: Aquidauana vai se surpreender. Se ganhar, não sei, mas que perder, não vai perder de goleada para evitar o segundo jogo. Falando do Ceni, Éder Tax chegou, quarta-feira já comanda contra o Misto o primeiro jogo. Pouco tempo, porque na outra semana já tem o Atlético Mineiro, né, Marcelo? Esse Ceni é uma coisa absurda, se nós formos analisar friamente. Tem dinheiro, tem estrutura, mas não consegue embalar. O ano passado nós tivemos uma grande equipe do Ceni. Agora, esse ano, me desculpa, desde o início eu estou acompanhando, é diretor do futebol que vai contratar o jogador, não é o técnico que tem que ver se esse jogador vai se adequar ao plano de jogo da equipe. O que a gente viu ontem, o MS Saad, que é uma das equipes que tem sido o quê? A equipe que mais tomou gol no campeonato estadual, perder somente de 1-0. E a informação que a gente tem, que o Ceni penou para vencer o MS Saad. Eu espero que o Ceni mude a cara do seu time. Onde estão os jogadores que o Ceni sempre propalou que era o único representante de Mato Grosso do Sul? Agora, com essa equipe que está aí para pegar o Atlético Mineiro, sabe o que vai ser? Só um jogo para o Ceni na Copa do Brasil. Prazer falar com você, Futebol na Canela, e com suas opiniões fortes, claro, como sempre. Um grande abraço, Thiago, aos ouvintes do Futebol na Canela. E eu fico feliz em falar com você, porque eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com o seu saudoso pai, Edgar Lopes de Faria. Ele que, quando eu cheguei a Campo Grande, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Educação Rural. E era um dos amigos e um dos professores que incentivava todos que começavam no rádio. Eu que venho do interior. Pode contar conosco. Você tem um amigo. O amigo do seu pai também é seu amigo. E muitas vezes o amigo vale muito mais do que um irmão. Um abraço, Thiago. Tá aí, Marcelo Ortiz, narrador da Rádio Difusora Pantanal, opinando essas mudanças de técnicos, o jogo da Copa do Brasil do Aquidauanense. Por aqui também o professor Marçal, parando para ver. Comercial e Maracaju 5-0. Professor, primeiro falar da Copa do Brasil, Aquidauanense joga quarta-feira contra o Bahia de Feira. Quero a sua opinião. Como vai ser, o senhor que já enfrentou o Aquidauanense pelo Campeonato Estadual, a esperança do jogo da volta? Prazer falar com o senhor no Futebol na Canela. Boa tarde a você, seus ouvintes. A esperança para nós que estamos militando aqui no futebol sul-mato-grossense é que a Aquidauana faça um bom jogo e consiga um resultado que habilite pelo menos a segunda partida, né? É um jogo difícil, complicado,
O time de Feira é o Bahia de Feira, né? Que é comandado por um treinador muito competente, que é o Lira. É um time, o Lira normalmente tem surpresa, eles estão acompanhando, mas eu acredito que aqui da UANA vai fazer uma boa apresentação. Se ontem tivemos um jogo muito fraco tecnicamente, aqui por enquanto um jogo movimentado, 5-0, mas atípico, principalmente pelo Maracaju, né? O senhor enfrentou o Maracaju na primeira rodada. Como que está avaliando esse primeiro tempo aqui de Comercial 5, Maracaju 0? É um bom jogo, um jogo alegre, um jogo como todo mundo gosta, com bastante gols. E vamos ver se o Maracaju se acerta, parece que está meio assustado, mas o Comercial encaixou bem o jogo, é uma excelente equipe, tem jogadores de muito bom nível e estão fazendo a diferença. O Veloso pediu demissão após a primeira rodada, derrota para o Comercial. Na segunda rodada, após a derrota para o misto, o técnico do SAD, Vavilson dos Santos, pediu demissão. E agora o Amarildo de Carvalho colocou o cargo à disposição após o empate ontem, parece que não foi aceito pela diretoria. Como que está esse lado, professor? O senhor que é técnico, conta um pouquinho para o amigo torcedor a pressão de ser técnico e a pressão dos resultados do interior também. Não é uma boa, né, essa atitude das equipes. Porque o futebol, você traz jogadores, você contrata, mas você não contrata entrosamento, né? Então isso requer tempo de trabalho e aqui as coisas são feitas muitas pressas. Você tem um campeonato muito rápido e as equipes não têm uma situação econômica financeira para se preparar durante 2, 3 meses, contratação de jogadores. Então, e aí você chega em 15, 20 dias, tem que montar uma equipe, colocar essa equipe para jogar e que ela já tem que estar dando resultado. O exemplo mais forte é o daqui da UANA, que até onde me consta, o treinador está lá há pelo menos 5 anos, há 3 dirigindo essa equipe, a base é a mesma, eles têm uma boa categoria de base, então fica tudo mais fácil. Você sabe com quem contar, onde mexer, haja visto que ontem ele preservou a equipe que vai jogar a Copa do Brasil e foi com toda uma garotada oriunda da Taça São Paulo. Então você vê, existe uma precipitação por parte de dirigentes, né? E enquanto isso prevalecer e a classe treinador não é uma classe unida, né? Você vai ter essas trocas abruptas sem culpa de treinador. Então, o que as equipes precisam fazer? Pensar bem em quem trazer, pensar bem em quem entregar as suas equipes e dar tempo para se trabalhar. Muito embora o campeonato seja um tiro curto, mas você tem que se prevenir e se preparar para trabalhar 2, 3 meses antes para colocar uma equipe competitiva. Prazer falar com o senhor, bom retorno para Três Lagoas e bom jogo quarta-feira. O prazer é todo meu, estamos à disposição, esperamos vocês quarta-feira lá. Tá aí, João Francisco Marçal, técnico da equipe do misto, falando também, opinando, intervalo de jogo 5-0, Comercial vai batendo o Maracaju.